Olá, estimado, você tem alguma história favorita do Antigo Testamento? Nessa sua história favorita, a bondade e a misericórdia de Deus têm sobressaído? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a relação de Deus com o povo, especialmente o povo de Israel, ali nós vemos um pacto, uma aliança de Deus para com o povo. Mas a minha pergunta é, o que de fato levou essa aliança? O que motivou de fato essa aliança de Deus com o povo e até especialmente a fazer com que Deus ele desse uma segunda, terceira, quarta, enfim, várias chances ao povo de Israel? O que será que tem motivado isso? E eu também faço uma pergunta pessoal a você. Deus, o Senhor, ele tem te tratado com paciência? Deus, ele tem sido generoso e paciente, misericordioso contigo? Você tem sentido isso ou não? A nossa devoção de hoje, ela é baseada no Salmo 103, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: Deus revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Salmo 103, versículo 7 e versículo 8. Na linguagem de hoje, Deus revelou os seus planos a Moisés, ou Deus deu a conhecer os seus caminhos a Moisés e também ao povo de Israel. Quais são esses planos de Deus? Quais são esses caminhos do Senhor que ele revela a Moisés? De acordo com o salmista, Deus ele é misericordioso e tardio, ou age com paciência e com grande amor para com o povo. E quando a gente lê as Escrituras Sagradas, nós vemos que todos esses planos, todos esses caminhos de Deus foram divulgados por meio dos atos poderosos do próprio Deus, através ali do povo e para o povo de Israel. Então Deus, ele graciosamente, ele escolheu Abraão. E através de Abraão, Deus ele começa e ele revela o seu plano, os seus caminhos. E ali no chamado a Abraão para ser o pai de uma nação, o Senhor fez um pacto também ali com Abraão, prometendo que por meio de um dos seus descendentes, um filho, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Está lá registrada no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Com poderosos atos de poder, Deus ele tira seu povo da escravidão do Egito e os conduz pelo deserto, até então a terra prometida. Quando os israelitas se rebelaram contra Deus, quando os israelitas sacrificaram-se aos ídolos, adorando, idolatrando, gastando e investindo seu tempo a ídolos, o Senhor Deus ele entregou nas mãos dos seus inimigos o povo de Israel. Só que, no entanto, quando o povo reconheceu seu erro e clamou a Deus por ajuda, Deus ele lembrou-se da sua aliança e Deus, então, segundo a sua misericórdia, que é abundante, Deus então atende o pedido do povo de Israel. Durante também a era dos juízes ali de Israel, Deus ele também agiu com misericórdia, também agiu com paciência. Quando os inimigos oprimiam o povo clamava a Deus. E diz a Bíblia que Deus se compadeceu dos seus gemidos. E Deus então levantou juízes para salvar o seu povo. Isso está registrado no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 18 em diante. Então esse ciclo de rebelião e arrependimento, ele foi repetido com frequência. Mas Deus ele tem sido misericordioso.
Deus ele tem um amor que não se abala. Deus ele age repetidamente para salvar, para perdoar e redimir o seu povo. Deus ele levantou reis para governar o seu povo e escolheu o jovem pastor Davi para reinar sobre Israel. Deus ele fez uma aliança com o rei, prometendo levantar um filho de Davi e estabelecer o trono do seu reino para sempre. Também está registrado em 2 Samuel capítulo 7, versículo 13. O próprio Davi ele disse: grande salvação Deus traz ao seu povo. Deus mostra misericórdia ao seu ungido, a Davi e a sua descendência para sempre. Davi registra isso no Salmos 18, versículo 50. Em todos esses atos da história do Antigo Testamento, do povo de Israel e também em muitos outros atos, Deus ele mostrou e revelou os seus caminhos. Deus revelou os seus planos. Ao longo da história, Deus ele se lembrou da sua promessa de aliança e no momento certo, o Messias prometido, o Filho de Deus, nasceu em Belém. Jesus ele é a descendência de Abraão, ele é o filho de Davi, ele é a bênção prometida para as nações. Jesus ele é a misericórdia e a graça de Deus. Deus que é amor inabalável. Deus que em Cristo Jesus deu a sua vida por nós. Por amor inabalável, Deus ele envia o seu Filho para expiar, para pagar todos os pecados do mundo inteiro, inclusive os nossos, o meu, o seu. E Jesus ele carregou e carrega os nossos pecados. Ele sofreu e continua mostrando o seu amor para conosco. Estimado, Deus é e continua sendo paciente comigo, também contigo. E pela sua graça, Ele nos escolheu para ser o seu povo, salvo e redimido para a vida eterna. E Ele dá a conhecer os seus planos, os seus caminhos, através das Escrituras Sagradas. Através dessas páginas abençoadas por Deus, nós conhecemos, aprendemos e recebemos a salvação, a misericórdia, a graça de Deus, que é tardio em irar-se. Oremos. Querido Deus, obrigado pela tua paciência e pela tua misericórdia. Ilumina-me para que eu possa conhecer a tua palavra, me aprofundar cada vez mais nela e dela conhecer os teus caminhos, os teus planos para mim e também para toda a humanidade. Através de Jesus, o teu Filho, o meu Salvador. Amém.